Hoje nós vamos pintar os pães. Eu já adiantei uns aqui pra ver se rende mais hoje. Quero pintar os pães e ver se consigo pintar a taça. Deixar já o fundo dela pronto. Aqui, se a taça fosse vazia, teria que terminar os pães aqui, ó. Esse pão aqui ficaria pronto aqui atrás, ou teria mais um pedaço de pão. Como tem o vinho, então os pães não aparecem, tá? Aí tem que prestar atenção a ponta do pão. Eu vou explicar direitinho aqui. Eu comecei porque eu quis trocar as cores. Eu não queria fazer as mesmas cores que tá na revista da Bia Moreira. Eu quis fazer um pão assim mais torradinho. Então eu mudei. Então eu vou usar amarelo, ocre ouro. Deixa eu ver. Ocre ouro. Antigamente era amarelo ocre. Ocre ouro, caramelo. E eu peguei o siena aqui, mas talvez eu não use. E o cerâmica, tá? Eu terminei de pintar aqui a toalha. Só de branco e azul, do jeito que foi pintado as outras. Se eu usar o siena, eu pego. Então, preenchi ele todo de ocre. Esse aqui tá por baixo, eu já tinha pintado o outro ali. Mas as cores são as mesmas. Bem cheinho. Eu acho que vai mais uns 2 vídeos. Esse mais um para terminar. Ou quem sabe mais um outro ainda. Mas não tem muita importância não, porque eu quero ensinar direitinho como que faz. Se eu ficar pulando etapas, aí a pessoa vai pintar, quem sabe pinta, quem não sabe não consegue, daí fica ocupando pela metade. Então daí eu não consigo alcançar o objetivo pelo qual o canal foi criado, que é ensinar a pintar. Eu não quero que as pessoas aprendam nos pedaços. Sombra. Então esse pão aqui tá por debaixo desse pão e por debaixo desse pão. Então a sombra vai vir aqui, ó. Pra cá e pra cá. Esses dois lados. Sombra aqui é caramelo, depois eu vou usar o cerâmica. Eu coloquei o siena e o cerâmica, mas eu não gostei muito, porque eu queria que o pão ficasse com essa carinha assim de saúde, bem douradinho. E não ficou. Então daí eu substituí o siena pelo caramelo. Que o caramelo tem esse tonzinho mais de saúde. O siena ele é uma cor, eu acho que mais fria. E o caramelo, eu não entendo muito de cor fria e cor quente, mas eu acho que o caramelo deve ser uma cor mais quente, né? Fiz a sombra, aí aqui eu tenho que prestar atenção no seguinte: esse pão, a ponta, ela tá pra cá. Porque o pãozinho é aquele tipo pãozinho francês, mas não é francês. É aqueles pães bem rústico que fica até com farinha por cima. Então a pontinha dele vai ficar para esse lado de cá. Aí eu tenho que colocar o claro aqui e bem no meio e não fazer um risquinho reto assim, tá? Ele tem que sempre ser ovalado assim, ó. Trazer de lá para cá, sempre como se fosse uma virgulazinha. Vou colocar um pouco dessa luz primeiro. Então essa parte aqui é a parte maior do pão, o centro do pão tem que ficar mais claro, para dar as 3 dimensões do pão. Pronto, agora estou usando um pincel bem pequenininho,
porque a tinta que eu uso aqui, ela é pouca. Se eu pegar um pincel muito grande, vai muita tinta. E eu não quero que essa tinta, esse escuro aqui, espalhe muito pro pão. Porque essa parte que vai o cerâmica é a parte que fica em contato com a tábua de pão ou a forma que foi assada. Porque esse tipo de pão aqui, eu acho que é aqueles pão de forno. Então, a parte que fica mais pro lado do forno, que fica mais queimadinha. A parte que fica pro centro, fica menos. E o pão, ele não é reto. Então, não adianta você fazer um risquinho reto ali e largar ele. Ele é cheio de voltinhas. A gente nunca sabe como que o pão cresce. Mesmo que ali eu tenha colocado o cerâmica lá da outra, aqui eu coloco também. Porque tem que ter essa profundidade aqui, ó. E eu começo a trazer aqueles risquinhos do pão para cima. Lavo de novo o pincel. Venho novamente com o branco agora. Esse branco a gente não vai espalhar, a gente vai deixar ele. Põe ali e dá uma pincelada só e deixa. Porque esse branco aqui é como se fosse aquela farinha que sobra. Para pintar a gente tem que entender um pouco das coisas também, que tipo de pão que esse risco, ele dá para se entender que é uma Santa Ceia, né? O pão, o vinho, então ele é um risco de, se for olhar assim para os cristãos de Santa Ceia, ele pode representar qualquer outra coisa também. Mas então, se a gente pensa em Santa Ceia, a gente já pensa lá da época de Jesus, onde os pães eram bem rústicos. Então, a gente não vai fazer um pão francês aqui. A gente tem que pegar e fazer algo bem rústico mesmo. E aqui, esses risquinhos onde faz essa profundidade aqui, é onde o pão era cortado. Hoje corta o francesinho, até o panetone corta em cima. E esse aqui era aqueles cortezinhos. E de lá pra cá, então, vem subindo, que encosta na forma. Aí tem mais um pão pronto. Agora a gente vai fazer esse daqui, que ele está debaixo de tudo. Só que esse daqui, nota que aqui, pra ele ficar bem certinho, ele vai ter que entrar um pouquinho na taça. Bem pouquinho. Mas entra, então só esse pedacinho aqui, ó. Pra cá é vinho, então o vinho não é transparente. Esse pedacinho aqui vai entrar. Pode ser que quando eu pintar nem apareça, sabe? Mas depois que fizer a transparência ele não apareça. Mas é bom deixar pronto, porque caso ele apareça, então daí já dá pra notar que ele tá ali. Então, a gente vê num todo o risco, não vai pintando só aquilo que você enxerga ali no risco que foi passado. Você tem que pintar num todo. Então, a taça aqui, eu só vou me preocupar com ela mesmo lá no final. Por enquanto, eu tô pintando o pão e eu tenho que ver aonde que o pão tá. Como a taça aqui é transparente, o pão aqui aparece. Esse pedacinho. Esse aqui, a ponta do pão tá aqui assim, ó. Eu acho que esse pão tá ficando bonito. Se alguém quiser um pão assim mais apagado, sem tanta vida assim, pode usar o ciano no lugar do caramelo, que daí ele fica um pão assim, mais anêmico assim, menos assado. Fica um pão com menos açúcar. Esse aqui meu tem bastante açúcar.
Então, aqui de novo, o pão tá aqui, sombra aqui, sombra aqui, ó. E esse pedacinho de pão tá atrás do vinho. Se nesse vídeo eu conseguir ensinar a pintar os pães, já tá bom. Daí no próximo a gente vem e faz a taça. Daí o risco tá praticamente pronto. Aí são só os detalhes. Agora aqui presta atenção, ó. Então é aqui. E eu vou fazendo isso aqui nele, para ir arredondando ele. Bem pouquinho. Bem pouquinha sombra. Porque esse pão aqui ele já tá bem mais saltado. Então eu não posso colocar muita sombra nele. Aí. Agora vem pro lado de cá com a luz. Ó, pode ver que esse daqui, como ficou uma área um pouquinho maior, eu já não peguei o pincel tão pequenininho, porque o pão já foi maior. E aqui, para mim fazer essas partes que fica assim do pão, para não ficar muito reto, eu dou só uma apertada no pincel. Eu não fico passando o pincel. Aqui, ó. Aperto. Esse meu pão aqui ficou menos assado. Agora eu volto aqui com um pouquinho da sombra. Aqui eu vou voltar com um pouquinho de caramelo, porque eu acho que pede. E agora o cerâmica fazer os cortes do pão. E aqui não... Ó, vou voltar aqui porque ficou um pão junto do outro aqui. Então, com o pincel zerinho, vem e só acentua a sombra. Porque aquele cantinho fica bem escurinho. Esse aqui eu não fico passando muito pincel, por isso que eu gosto de fazer com o pincel zerinho. Que mesmo que eu passe várias vezes, eu tenho que passar muitas vezes para espalhar a tinta. Eu quero que fique manchadinho assim mesmo. Mais um pão. Agora a gente vai para esse. Aqui eu já fiz antes, para ir secando. Então eu só passei o caramelo e o cerâmica aqui, porque é um pão que tá lá atrás bem escondido, então não precisa fazer detalhe nenhum, é muito pequenininho lá. Então ele fica lá, escondidinho. Agora a gente vai para esse aqui, ó. Esse aqui ele já tá bem mais clarinho, porque já tá bem pra frente. Então esse eu já vou vir acentuando a luz também aqui. Aí nessa parte daqui, que daí eu vou fazendo aquelas 3 dimensões do cesto de pão. Os que estão mais no fundo, mais escuros, os que estão mais na frente, um pouco mais claros, tá? Então, lá eu comecei ele bem escuro, nesse daqui eu já aumentei a luz, ele já ficou mais clarinho, só que aqui eu acabei espalhando muito esse branco. Pode deixar mais, sim. Então, aqui eu acentuo já a luz. Nenhum dos outros eu vim com o branco, eu vim direto com o ocre.
Mas esses dois últimos, eles estão bem na frente. Eu quero aproximar eles mais ainda, para que a cesta que dê a impressão de que eu consigo pegar a mão e colocar lá atrás da cesta assim. Se eu fizer eles todos da mesma cor, eu não vou ter essa impressão de que eu posso chegar aqui e colocar algo atrás do pão aqui, ó, tá? Então, o que dá essa impressão, nos olhos, sabe? Essas luzes no lugar onde deve ser e a sombra no lugar onde deve ser. Porque a pintura é uma ilusão de ótica. Você tenta transformar aquilo que é real, porque esse tipo de pintura é pintura realista. O que é real você tenta reproduzir em uma superfície plana, né? E para você conseguir fazer com que essa superfície plana pareça que tenha várias camadas de objetos, você tem que saber usar a luz e a sombra. Aqui, se não fosse o vinho, se fosse a taça, entraria uma pontinha aqui do pão, mas é só até ali que ele vai. Lavo o pincel e agora eu venho aqui com a sombra. Esse aqui eu vou abusar um pouco mais do caramelo e vou diminuir um pouco o cerâmica. Deixar ele mais clarinho. Então, o cerâmica ele vai bem nessas partes onde tem bastante sombra. Pincel muito grande. A tinta não vai para o lugar que eu quero. Ela vai para o lugar que o pincel manda ela. Então, com o pincel menor eu tenho um maior controle da tinta. Pincel maior, ele tem mais cerda, eu tenho menos controle. Aqui eu tenho uma foto de referência da revista da Bia Moreira. Então, eu não estou copiando dela, eu tenho uma foto que eu uso como referência para mim ver o que ela quis passar. Então, eu gosto muito, sabe, de ter, principalmente da Bia Moreira, porque eu não deformo o risco dela. Então, se um dia ela for olhar minha pintura, ela vai falar, opa, essa aluninha é boa porque ela não deformou meu risco. Muitas pessoas deformam. Você tem que ver o que o artista que criou aquele risco, o que ele quis passar. Esse pão aqui, como ele aparece mais, então até os cortinhos dele aqui, eles já são bem mais nítidos.
Vou dar uma espalhadinha. E aqui para pintar não tem segredo, é seguir o risco, seguir a referência. Agora a gente vai pro último pão. O último pão, a ponta dele é pra cá. Bem que assim a ponta dele. Então esse aqui eu já vou deixar ele mais clarinho também. Bem no meio dele, parte que fica mais alta. Eu vou conseguir pintar os pães. Eu mais ou menos calculei. E se eu conseguir pintar o de baixo, tudo bem. Se não, eu volto depois e pinto o de baixo. Se não der pra gravar. Vou dar uma apuradinha aqui. Porque a pintura em tecido, ela é mais rápida para pintar que a pintura do que a tela. Mas tem o seguinte também, não dá para sair atropelando tudo não, querer fazer tudo de uma vez. A pintura, ela é uma obra de arte, ela então não dá para ir fazendo de qualquer jeito. A gente tem que seguir, tem critérios a ser seguidos, tem etapas a ser seguidas. Então, se você atropelar, nossa, eu vejo cada coisa, mas não dá pra falar porque arte é arte, né? Por mais que a gente veja que tá lá tudo deformado, que não é bem daquele jeito, que não existe aquela cor, tipo assim, daquela fruta ou daquela folha ou, sei lá, daquele céu, mas a arte é arte. Qualquer tela preta com pontinho branco no meio é considerado arte. Mas a pintura realista, no caso, ela tem alguns critérios a ser seguidos. Essa parte está mais profundo, então ela tem que ficar mais escura. Essa outra parte aqui que ela pega mais luz, ela fica mais clara. Então esse pão aqui, a pintura tem que vir, os riscos tem que vir assim, ó, que é o jeito que o pão está. Já a gente faz a sombra, daí dá para entender direitinho como que tá esse pão. Diferença dele sem a sombra, ele não fica legal. Bob,
que vai ser mais fácil escutar os latidos do Bob, porque na outra casa ele ficava mais na rua, aqui ele fica mais em casa. O Bob é o meu cachorro adotivo. Meu não, do meu filho. Então, ele late, não late muito não, mas tem dias que ele tá enfesado. Hoje é um dos dias que ele tá enfesado. Ó, daqui eu venho lá de cima. Como esse pão aqui, a parte de cima tá aqui. Olha, esse aqui, a parte de cima tá aqui, ó, do pão. Esse, a parte de cima tá aqui. Esse aqui é o lado do pão. Então, a gente vai sair com o corte de lá, sendo aqui, ó. E aqui eu vou vir dando umas batidinhas aqui, para que fique mais escura aquela parte ali, ó, do pão. Aqui embaixo também. Ali eu acabei manchando sem querer, mas eu vou deixar aquela manchinha aqui, ó. Ela não... Se for olhar a rusticidade do pão, ela não tá errada. Esse pão aqui eu vou acentuar um pouco mais a luz. Como eu falei, ele é um pão que tá bem pra frente. E o pincel zerinho, ele não deixa com que eu espalhe tanto a luz. Então, vou colocar aqui e vou deixar só. Agora eu vou pro miolo desse pão, que ele vai as mesmas cores, só que esse miolo aqui, ele é mais clarinho. Então, eu já vou começar com branco para depois ir pro ocre, porque dentro do pão, ele não é torrado, né? Então, apesar de ele ser dele as mesmas cores, só que ele é mais claro dentro do pão. A pintura realista a gente tem que observar muito antes de pintar. Como eu falei e vou repetir muitas vezes ainda, a gente tem que observar bastante para não deformar. Aqui agora quando eu estiver gravando, vocês vão ouvir muito helicóptero, igual agora. Eu moro perto da polícia militar, do batalhão da polícia.